noite caía pesada sobre os ombros de Lucas. Do lado de fora, a chuva batia contra a vidraça da sala. Cada gota um eco da solidão que enchia a casa desde que sua mãe se fora. Ele olhava para a poltrona vazia dela, o tecido gasto onde ela costumava se sentar para ler a Bíblia todas as noites. A saudade era uma dor física, uma pontada no peito que não passava. Ele se lembrava dela dizendo, com um sorriso gentil, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Mas agora parecia que tudo lhe faltava, especialmente ela. Naquela noite, algo estava diferente. Um arrepio percorreu sua espinha, não pelo frio da casa, mas por uma sensação estranha, uma presença que parecia pairar no ar. Ele tentou ignorar, atribuindo ao luto e à imaginação, mas então ele ouviu um sussurro suave, quase inaudível, vindo do corredor escuro. Soava como a voz dela. Lucas chamava o sussurro. O coração dele disparou. Seria possível? Ele se levantou, os pés descalços no chão frio de madeira, e caminhou lentamente em direção ao som. "Mãe?" ele perguntou em voz baixa, a esperança misturada com um medo profundo. O corredor estava vazio, mergulhado em sombras, mas o cheiro dela estava ali. Aquele perfume suave de lavanda que ela sempre usava era impossível. Ele estava enlouquecendo? O sussurro veio de novo, desta vez do quarto dela, que ele mantinha intocado desde o funeral. "Vem, meu filho." Ele hesitou na porta. Sua mente gritava que era errado, que os mortos não voltam. Ele se lembrou de um versículo que sua mãe lia, "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem." Então, o que era aquilo? Uma armadilha? Uma ilusão criada pela dor? Com a mão trêmula, ele girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido longo e fantasmagórico. O quarto estava como ela deixou. A cama arrumada, a Bíblia aberta sobre o criado mudo. E sobre a cama, um vulto escuro se formava. Uma silhueta que lembrava vagamente a de sua mãe. A figura não tinha rosto, apenas um contorno de escuridão. "Eu senti tanto a sua falta", disse a voz, agora mais clara, mas com um tom estranho, oco. Não era a voz calorosa que ele lembrava. Havia algo frio e antigo naquela voz. Lucas recuou, o terror gelando seu sangue. "Você não é minha mãe", ele conseguiu dizer. "A minha mãe está com o Senhor." A figura pareceu rir, um som como folhas secas se arrastando no vento. "Mas eu tô aqui agora, Lucas. Não é isso que você queria? Não está mais sozinho." A coisa começou a se mover, deslizando para fora da cama em direção a ele, suas bordas se desfazendo em fumaça escura. O cheiro de lavanda agora estava misturado com um odor de poeira e decadência, como uma tumba antiga. O desespero tomou conta de Lucas. Ele se virou para correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A presença maligna o paralisava. Ele fechou os olhos, a imagem daquele vulto sem rosto gravada em sua mente. "Deus, me ajude!" ele clamou em pensamento. A voz de sua mãe, a verdadeira voz dela, ecoou em sua memória citando as Escrituras. "Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós." Resistir, ele precisava resistir. Mas como ele era fraco, consumido pela tristeza, a entidade estava mais perto, ele podia sentir o frio que emanava dela. Um frio que não era deste mundo. "Você me pertence", sibilou a voz. "Sua tristeza me chamou, sua saudade abriu a porta." Então era isso. Seu próprio sofrimento havia se tornado um farol para a escuridão. Ele havia, sem querer, convidado aquele mal para dentro de sua casa, para dentro de sua vida. O arrependimento o atingiu como um soco. Ele não queria aquilo... Ele queria sua mãe, sim, mas a mãe que o ensinou sobre a luz, não uma imitação sombria que se alimentava de sua dor. Com um esforço monumental, Lucas ergueu a cabeça. Seus olhos varreram o quarto em pânico, procurando por algo, qualquer coisa. E então ele viu a Bíblia de sua mãe, ainda aberta na página que ela lia antes de partir. Ele não conseguia se mover para pegá-la, mas podia ver as palavras. Era o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. As palavras eram como fogo, queimando a névoa de medo em sua mente. Ele é o meu refúgio, Lucas gritou, sua voz surpreendentemente forte no silêncio opressivo. A figura escura recuou um passo,
como se atingida por uma força invisível. A minha fortaleza. Ele continuou, sentindo uma onda de coragem que não vinha dele. A cada palavra, a escuridão no quarto parecia diminuir um pouco. A presença maligna enfraquecia. A coisa soltou um som agudo, um chiado de raiva e dor. Em nome de Jesus Cristo, saia da minha casa. Bradou Lucas, a fé explodindo em seu peito, uma chama brilhante contra a escuridão. A criatura deu um grito terrível, um som que rasgou o ar e fez os vidros da janela tremerem. Ela se contorceu, a forma se desfazendo violentamente e, com uma implosão de sombras e vento gelado, desapareceu. O quarto ficou em silêncio. O cheiro de podridão se foi, e no lugar dele, um leve e puro aroma de lavanda permaneceu por um instante antes de se dissipar. Lucas caiu de joelhos, tremendo, o suor frio escorrendo por seu rosto. Ele estava ofegante, mas estava livre. A presença maligna havia partido. Ele permaneceu ali, no chão do quarto de sua mãe, por um longo tempo. A chuva lá fora havia parado, e os primeiros raios do amanhecer começavam a pintar o céu. A casa não parecia mais tão vazia. A presença que ele sentia agora era outra. Uma presença de paz. Ele finalmente entendeu. Sua mãe não estava naquela casa, nem em sussurros no corredor. Ela estava em paz, no lugar que sua fé lhe prometera. E a dor dele, sua saudade, embora ainda presente, não precisava ser uma porta para a escuridão. Podia ser uma lembrança do amor e da fé que ela lhe deixou. Levantando-se, ele caminhou até o criado mudo e pegou a Bíblia dela. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele sussurrou o versículo e pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno tocou seus lábios. A noite tinha sido longa e aterrorizante, mas a manhã havia chegado, trazendo consigo a luz e a esperança. A batalha havia sido vencida